imagem. Melhorou o áudio agora? Alberto, Jardel, todo mundo entrando aí. Boa noite, Jardel. Tá sem áudio ainda? Dá o feedback aí do áudio aí. Sem áudio? Padrão. Esperar o Doc Lessa entrar. Acabou de falar comigo aqui. Disse que vai entrar agora. Tá sem áudio ainda, Iana? Pessoal, dá o feedback aí do áudio. Como é que tá? Como é que tá o áudio, por favor? Padrão. Doc acabou de entrar na live. Aceitei a solicitação dele, tá entrando. Boa noite, Doc. Satisfação. Fala aí, meu irmão. Tranquilo? Como é que tá? Tranquilidade total. Boa noite, senhores. O volume tá meio baixo, irmão. Meu volume? Peraí. O áudio tá muito bom, não. Vou aproximar mais a câmera. E aí, melhorou agora? Melhorou. Tranquilo. O áudio seu também tá perfeito. Senhores, vamos começar a live da gente. Eu fixei o tema. O tema é planejamento operacional para apoio médico a operacionais. Planejamento operacional para apoio médico a policiais, a operações policiais, não é isso, Doc? Isso aí. É um tema, pessoal, que já me vem aí bastante tempo sendo cobrado, né, de falasse um pouco sobre isso, principalmente pela diversidade que existe, né, no Brasil, principalmente a gente tem, como os países aí de dimensões continentais, a gente tem muito bioma, muitos ambientes operacionais diferentes, e isso daí acaba trazendo muita falha, né, muita dificuldade para o apoio médico às atividades operacionais planejadas, né? Então, quando eu falo de operacionais planejadas, são aquelas operações ali que sofrem a fase preliminar de planejamento, preleção, briefing, tudo isso daí. E quanto às atividades que acontecem, os acionamentos, né? Os acionamentos repentinos de pronto emprego, que acontece também, a gente precisa ter um planejamento prévio também para isso, né? Precisa ter um planejamento mínimo. E a maior dificuldade que eu encontrei quando eu comecei a atuar na área policial era a característica da atividade policial, diferentemente das características da atividade militar. Na atividade militar, queiram ou não, nós temos um planejamento prévio muito mais assíduo, né, do que dentro da atividade policial. Então, a maioria dos acionamentos aí dos empregos em situações de colapso, né, de crise conflagrada na atividade policial é feito repentinamente, né, de supetão. Tá? Quando a atividade é planejada, quase que 90% sai tudo dentro do planejamento sem nenhuma intercorrência, né, na atividade policial. Mas quando na atividade militar, a gente tem um tempo para planejar, as atividades são planejadas a longo prazo, né? A gente tem um tempo bom para planejar, são atividades executadas com dia e hora para iniciar, tá? E aí até a própria logística também acaba nos favorecendo, né? A gente tem condições ali de conseguir botar no papel e conseguir dimensionar o que você vai precisar de material para aquele efetivo que você está indo. É tudo muito certinho, é tudo muito planejado. Tudo acontece conforme o script, né? Já a atividade policial, o que mais eu vi foi quando eu fui dar instrução de planejamento de planejamento de patrulha, né? Ou planejamento operacional voltado para as operações especiais no COESP 01 aqui no Mato Grosso do Sul, no primeiro COESP, na qual eu fiz parte da equipe de coordenação e instrutores. Então, muitas das vezes eu ouvia do aluno assim, instrutor, mas com a gente é meio diferente isso daí, porque a gente está aqui baseado e acionado, de repente, para um assalto a banco lá na divisa do estado com o estado de Goiás, e a gente tem que sair saindo, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Como que a gente vai planejar isso? E aí eu caí
naquele campo ali do estudo, né? Comecei a trabalhar junto, comecei a operar junto e comecei a observar como que eu poderia adequar para isso. Então, como eu falo sempre, o planejamento mínimo tem que existir, tá? O cara tem que saber a dimensão da área operacional dele. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um batalhão de operações especiais de um estado do tamanho do Mato Grosso do Sul, vamos lá, o BOP aqui. O operacional, o chefe de equipe, o operações dessa unidade, o subcomandante, quem quer que seja, ele tem que mapear essa região. Ele tem que mapear o estado. Então, se eu vou operar numa cidade lá na divisa, vou dar um exemplo aqui, vamos operar numa cidade chamada Chapadão do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu não tenho que esperar ocorrer algo lá para poder mapear o quê? A minha cadeia de acionamento em caso de emergência. Se eu sou o homem saúde daquela equipe, se eu sou responsável pelo atendimento pré-hospitalar em combate daquela equipe, se eu sou o homem de resgate dela, se eu que conduzo o material, se é minha responsabilidade, eu tenho que me antecipar. Então, todo mundo sabe, a gente está de serviço lá, está de pronto emprego, tem um tempinho. O cara tem que sentar e tem que pegar as cidades todas, ou as cidades alvos, ou as cidades que são mais remotas, que a gente sabe que não tem um hospital de grande suporte dentro dela. A gente sabe que talvez a unidade aérea do estado não alcance numa perna só de helicóptero até essa região. Estados gigantes como a Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Tem cidades no ponto sul, no ponto norte, que nenhuma aeronave da segurança pública consegue atravessar o estado todo sem fazer reabastecimento. Bom, eu tenho que chegar e procurar saber qual é a capacidade de atendimento daquele posto de saúde dessa cidade. Porque sem eu saber isso, se eu não souber isso, eu não tenho como capacitar o meu material que eu vou levar ou não. Então isso foi uma quebra de paradigma que eu comecei a passar aqui. Hoje o batalhão, ele sabe o que tem em cada cidade. E o Maniglia veio reforçar isso mais ainda na Polícia Civil, apesar da missão ter características diferenciadas, né, cumprimento de mandato, uma deflagração de operação mais detalhada. A Polícia Civil, os grupos de ações táticas têm uma capacitação, uma capacidade de planejamento mais a fundo, porque não é uma polícia ostensiva que está na rua fazendo patrulhamento ostensivo. E as missões são de cumprimento de mandato, a maioria das vezes, fazer uma busca e apreensão, e entre outras coisas. Bom, o Maniglia, ele criou um protocolo de planejamento muito legal, que é meio parecido com o nosso no meio militar. E aí, através daquele protocolo, a gente começou a estudar. E a gente conseguiu o quê? Cara, uma unidade hoje, que de pronto emprego, ela tem que trabalhar com o básico, que são os IFACs, que a gente sabe que todo policial tem que ter, tá? E a gente tem que trabalhar com os MFACs, que é a mochila de múltiplas, né? Então, eu tenho que ter esses kits para lançar a mão deles. Porque, senão, se eu fizer, vou fazer, eu cansei de ver isso. Faz um mochilão e deixa aí. Meu amigo, faz esse mochilão e deixa aí. Dependendo da missão, o ambiente operacional que você for cumprir, você não vai bancar carregar aquele mochilão. E a viatura vai ficar a 18, 19 km, onde você vai atuar. Vai pegar um mochilão desse, vai jogar no lombo de uma caatinga. Vai se arrebentar. Você vai pegar um mochilão desse, vai subir um morro. Vai entrar numa área de mata. Então, você tem que ter um fracionamento, uma subdivisão do seu aprestamento de material, de maneira que você adeque aquele material para o ambiente que você vai operar. É como eu falo, eu uso muito isso. Porra, se eu sei que eu vou operar num ambiente de água, de mar, rio, o que não pode faltar? Não pode faltar um kit de oxigênio. Eu tenho que ter, nem que seja um cilindrozinho pequeno, eu tenho que ter uma máscara, um ambu para ventilar, e eu tenho que ter um kit de hipotermia, bodoso. Eu tenho que investir na garantia de via aérea.
Entendeu? Porque o que, que é? Qual é o acidente mais provável de acontecer numa embarcação, numa área, numa operação ribeirinha ou no mar? Afogamento do operador. Vai cair na água equipadão, pode vir para o fundo. É claro, o trauma tem? Tem um trauma. Tivemos agora, lá em Guaíra, a ocorrência com um garoto. Infelizmente veio a óbito, uma fatalidade ali, mas... Entenderam? Então isso daí é que a gente tem que trabalhar e que na área de segurança pública tem que ser muito mais esmiuçado, muito mais detalhado, o leque de tipagens de acionamento. Entendeu? Então, porra, não tem como eu ser acionado para uma área isolada e não ter uma prévia daquela localidade. Nas Forças Armadas, exemplo, no Paraçá, eu fazia um mapeamento dos hospitais das possíveis áreas de operação nossa. Então, em cada localidade que eu chegava, eu já tinha o telefone do hospital de referência, eu tinha a capacidade operacional daquele hospital, eu tinha os meios de acionamento municipais, estaduais ou mesmo de segurança pública da região, contava muito com o apoio da PM, do bombeiro. Então eu tenho que me preocupar com isso. O cara que está responsável pelo primeiro socorro não é só botar a mochila na costa e ir para dentro da viatura, embarcar e ir. Ele tem que fazer esse planejamento prévio, entendeu? E é isso que a gente tem muita dificuldade, as pessoas têm muita dúvida. Pegando, antes de eu falar, pegando outro gancho. Porra, o que eu mais vejo? O cara pega uma mochila, ele joga tudo dentro daquela mochila, a mochila fica gigante, ele não compartimenta as coisas direito, não põe nomenclatura, não identifica os compartimentos e põe coisas na mochila que ele não tem habilidade para fazer. Ele até aprendeu, mas ele não está seguro de ser feito. Então, isso daí, ele tem que pensar. As pessoas se preocupam muito hoje em fazer o avançado, em fazer agulha, botar agulha em tórax, fazer cricotomia, fazer cricotirectomia, fazer drenagem de tórax, mas não se preocupam em aprender a colocação de um torniquete adequadamente, na marca, fazer colocar um torniquete duplo, fazer uma transição de torniquete, aplicar um deliberado, fazer uma reversão. Então, vamos aprender. A gente tem que se priorizar no básico. O básico salva a vida. Entendeu? E aí eu fico vendo, às vezes, as pessoas menosprezando o kit básico, que é só torniquete, gaze. Não, eu tenho que ter um mochilão. Cara, não adianta você ter um mochilão e você não saber operar o mochilão. E não ter... Às vezes você aprendeu, mas não tem prática. E isso é difícil. Entendeu? Aquele caminhar dentro da área operacional, que é o APH em combate, ele é um caminhar gradual. O cara se capacita, ele vai aprendendo, ele vai tendo experiência, ele vai montando o kit, ele vai levando o kit para campo, o material dele para campo, vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, e vai trocando, entendeu? Então, isso me despertou muito dentro da área de segurança pública, dentro da área do APH em combate, na área de segurança pública. E eu sempre fui muito cobrado para isso, para poder falar sobre isso. A oportunidade foi essa, o assunto não vai se esgotar, a gente não tem condições. Eu tenho certeza que eu quero aqui hoje é despertar na cabeça do pessoal essa importância do planejamento, da adequação do material. E não criar um genericão e achar que esse genericão vai atuar em todas as áreas. Entendeu? Porra, se eu vou para uma operação de confronto com assalto com cangaceiro, a gente sabe que o quê? Cangaceiro usa o quê? Fuzil. Eu tenho que me preocupar com lesões por armamento de alta energia. Não é isso aí? Então, porra, vou trabalhar numa reintegração de posse com índio. A gente sabe que é perfuração por arma branca, perfuração por flecha, por gauge, disparado por gauge. Então, eu tenho que ter a mão, ferramentas para lançar a mão disso daí e ter bastante coisa. Entendeu? Aí eu vou me preocupar em levar um cilindro de oxigênio gigante para uma reintegração de posse. Eu vou estar levando peso à toa, né? Eu posso até usar, mas o foco não vai ser esse, né? O cilindro fica lá no carro.
Se precisar lançar a mão durante o translado, eu lanço mão dele. Entendeu? Então, basicamente, pelo que eu entendi, por exemplo, atualmente na Polícia Militar, estou à disposição de um órgão civil. Eu trabalho à disposição do Grupo de Intervenção Tática, né? O JIT. Eu trabalho com intervenção prisional. Antes do JIT, eu trabalhei por um tempo no Divisas, que é uma companhia do 4º Batalhão de Choque hoje, né? Ele é a segunda companhia do 4º Batalhão de Choque, que é o BEP, Batalhão Especializado de Policiamento Interior, que tem divisas e tem contato. Quando a gente trabalhava numa patrulha de 8 homens, quando a gente chegava em determinada cidade, a gente se preocupava bastante em saber os hospitais que tinha naquela cidade, entendeu? E ia naquele hospital, via o que é que a gente tinha nesse hospital, uma situação que a gente passasse por uma ocorrência. Então, pelo que entendi, cada operador vai ter que ter seu IFAK, né? E a gente precisa ter dentro da patrulha um operacional responsável pelo todo o time. Aí esse operacional seria responsável pelo MFAK. Basicamente seria isso aí. Isso aí. Esse operacional, todos os policiais dessa patrulha teriam um treinamento, no mínimo Mark I, um treinamento básico. Isso aí. O IFAK, né? E esse outro operacional que seria responsável por toda a patrulha, ele teria um treinamento mais avançado e seria responsável pelo MFAK. Basicamente foi ou mesmo ele teve um Mark I. Mas é importantíssimo. Eu e o Maniglia, a gente bate muito nesse ponto. Desde o início. Tem que existir o nome do homem que vai fazer o APH. O APH tem que ter numeração e nome. Meu irmão, hoje todo mundo sabe fazer APH. Todo mundo tem kit, mas você é o responsável. Porque tem que ter um cara para se preocupar com o planejamento. Porque vai ter outro preocupado com a brecha para montar a carga para brechar, ou vai estar preocupado com o planejamento de navegação no terreno. O outro vai estar preocupado com a barca, vai ser o motorista da barca, ou um ponta de patrulha. Então, até isso, a gente tem que ter um acondicionamento do homem de APH dentro de uma patrulha. Ele não pode ser um ponta. Ele não pode ser um ponta. Ele tem que estar com domínio da equipe. Ele tem que estar em condições de prestar o apoio à retaguarda e à frente. A vanguarda e a retaguarda. Entendeu? Então, isso tem que ter. O cara que vai fazer o APH, ele tem que estar denominado. É o fulano. Porque o fulano vai ligar para o hospital e vai ver se tem lá o serviço de cirurgia geral. E outra coisa, eu ouço muito. Porra, Alessa, como é que eu vou fazer um cumprimento de mandato, vai deflagrar uma operação numa cidade, e eu vou ligar para o hospital e falar, aqui é da delegacia X, vai fazer uma operação aí amanhã? E aí, vai queimar ponto? Eu falo, cara, você precisa falar que é da delegacia X? Você precisa falar que é do batalhão X? Não precisa. Você chega lá e fala, meu irmão, bom dia. Eu sou o seu Joãozinho aqui da esquina, eu moro aqui no bairro tal, a minha filha está com apendicite. Eu posso... Tem cirurgia geral aí? Vai falar sim ou não. E aí acabou, você compartimentou a informação. Existem 1 milhão de maneiras de compartimentar a informação. Entendeu? Mas tem que ser feito o cheque. Tem que ser feito. Da mesma maneira, você tem que ter telefone do acionamento da unidade aérea do Estado, do bombeiro. Você não pode se garantir no genérico, no 93. Você tem que se garantir no específico. Para quem que eu vou ligar direto lá para dentro? Tem um Cetrex que eu vou ligar para ele? Direto, vai cair direto lá. Eu não vou precisar entrar na fila lá de espera para ser atendido? Eu vou acionar via CIOPS, Copom, que seja? Isso tem que estar até com o próprio Copom, com o próprio CIOPS, a unidade, a central de operações tem que estar ciente. Agora, ela precisa estar ciente da operação X? Não, compartimenta para uma pessoa só lá dentro, que está de serviço no dia, que você confie. Aqui a gente sofre muito na situações de operações rurais. Muitas vezes a patrulha está em locais que não tem sinal, entendeu? Não tem sinal, fica sem sinal de celular, sem sinal de comunicação, aí fica bem complicado. Galera, eu vou lançar aqui, Doc, a primeira pergunta de um aluno. Galera, quem for fazer a pergunta, vai nessa interrogação, lança a pergunta que a gente joga aqui pro Doc responder. Pedindo para eu falar um pouco da tríade da morte. Wanderson, isso daí eu vou ficar te devendo, a gente vai ficar para a próxima live.
tá? Hoje o foco aqui a gente vai bater somente em equipagem, planejamento e material. Próxima live vou falar disso daí. Uma patrulha de força tática com 4 homens seria o caso de um homem ser especialista em APH? Sempre. Ele pode acumular função? Ele pode acumular função. Ele pode ser um brecheiro? Pode ser um brecheiro. Ele pode ser o motorista? Pode ser o motorista. Mas ele tem que acumular a função. Ele tem que ter um homem de APH dentro dessa patrulha, dentro dessa equipe da barca, com a denominação de homem de APH. A gente tem aqui no Ceará, a gente tem o policiamento ostensivo geral, que são os batalhões. Aí cada batalhão ele tem as suas forças táticas, né? São policiais que saem com um armamento mais adequado. E tem no mínimo 4 homens, eles passaram por um treinamento no batalhão de choque, que é um estágio que eles fazem para poder atuar na força tática. Por isso que a pergunta é do Wesley, acredito que ele seja policial aqui no Ceará. Eu falei aí sobre o motorista, mas é claro, tem funções que não convém, né? O motorista não convém. Mas a gente pode botar o 1, o 2, o 3, o que seja. A mesma pergunta dele, fez a mesma pergunta 2 vezes. Então, senhores, quem tiver pergunta, clica aí na interrogação, joga a pergunta que a gente joga aqui para ser sanado. Deixa eu ver se aparecer mais alguma coisa. Como faz para fazer o curso superior de APH? Acredito que é o curso do Tigre, né? A especialização. Então, a pós-graduação no Tigre, ela é lá na Escola Superior de Polícia Civil do Paraná. Ela é destinada aos operadores das unidades de operações especiais, das polícias militares e civil, e unidades de segurança pública e militares também, tá? Você tem que mandar o currículo é analisado, tá? Vai ser feita uma seleção através de currículo e entrevista, e aí é dada a vaga ou não para aquela pessoa. Tem que esperar o edital sair. Tem as vagas dos estrangeiros, né? Eu vi o último edital, eles tinham, salvo me engano, 4 vagas para policiais militares, uma vaga para... Sim, são vagas pré-determinadas, né? De maneira global ali, para a polícia militar, para a polícia civil de outros estados e para a polícia militar do estado do Paraná. E existem as vagas também para militares das 3 forças. Atualmente só existe militares da Força Aérea que fizeram o curso, que são pós-graduados. Tem a exigência lá de ou ser operações especiais, ou então ter uma graduação na área de saúde, é isso? Isso aí. Ou ser cursado na área de operações especiais, tá? Ou CAT, ou COT, ou COT, ou COESP, ou paracomandos, comandos anfíbios, ou forças especiais do Exército, né? Ou ser de uma unidade dessas e ter uma graduação na área de enfermagem, médico, entre outras coisas. O senhor pretende aplicar um curso de instrutor de Mark I? O curso de instrutor de Mark I ele está ainda embrionário, né? O Maniglia planejou um para São Paulo de forma institucional. Ele é um curso que ele é dado de forma institucional, tá? Ele não é um curso privado por conta do Comitê Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate, porque esse curso ele é controlado pelo comitê. Mas eu tenho sim a pretensão, nós temos a pretensão de formalizar esses cursos de instrutor de Mark I e aplicar nas instituições, tá? De forma institucional. Por um outro lado, a gente tem a forma de ser instrutor também, que é fazendo a pós-graduação. Então, você sai graduado nível 2 ou 3, se você for enfermeiro ou médico, nível 3, se for operador de operações especiais, nível 2. E aí é instrutor ainda do Mark I. Qual a maior dificuldade no planejamento? Como se deve começar a ter uma base? Primeira coisa que eu falo, no planejamento, para começar, é você se capacitar. Você se capacita dentro daquela área que você está se propondo a planejar, e aí capacita o seu pessoal, e aí você começa a ter uma base para se fazer um planejamento para atuar na área. Depois disso daí, da capacitação, vem a fase da aquisição de material. Então, você tem que trabalhar aí na sua unidade corações e mentes, eu sei que é difícil, para adquirir o material. E adquirir material específico para aquela capacitação sua. Porque, como eu falei, se você é capacitado em Mark I, você vai adquirir materiais de Mark I.
Não adianta você querer adquirir material de Mark III avançado e aí deixar de ter o torniquete. Em vez de comprar 40 torniquetes, você compra 10 torniquetes e quer comprar tubo ventilatório. Você não tem essa capacitação. Então pega o dinheiro do tubo e compra 40 torniquetes. Tá? Feito isso, você vai trabalhar, faz planejamento, aí vai levantar quais são as características operacionais da sua unidade, qual a área de atuação dela, qual é a área de atendimento de suporte médico hospitalar que você tem naquela área de atuação, qual o tempo de deslocamento médio dentro daquela região. Eu tenho que trabalhar o tempo de deslocamento médio naquele horário da operação, naquele trecho viário ali até o hospital. Porque a gente sabe que tem hora de rush, que tem vias que estão paradas finais de semana, que tem bloqueio de obra. Então tem que trabalhar isso. Uma ferramenta boa é o Waze. O Waze, ele às vezes informa que está em obra, não está, a via está tal, a via não está. Dá para você trabalhar. Mas tem o Google Maps também, que é muito bom. Então você tem que trabalhar com distância e tempo de deslocamento. Nem sempre a menor distância é o melhor tempo de deslocamento. Deu para responder aí? Do Google, a gente fazia, quando eu trabalhava no Divisas, né? A gente fazia o seguinte, quando a gente ia sair para patrulhar, a gente fazia um download daquela área, entendeu? Fazia o download da área no Google, para se ficar sem a internet, a gente já ter um mapeamento já de onde a gente ia isso aí. Porque às vezes no caso a gente entrava muito em carroçais, né? Aí, às vezes a patrulha mesmo entrava no canto e saía em outro, às vezes desorientava um pouco do caminho, né? Porque às vezes estava desbravando o caminho. Aí a gente baixava esse Google para uma situação que precisasse e não tivesse com internet, pudesse usar. Mais uma coisa importante. O que o senhor falou é basicamente o que a gente falou na live anterior, né? Que o operacional, ele deve evitar improvisar o equipamento, mas existe a possibilidade de improvisar o equipamento. Mas o treinamento não dá para a gente improvisar, né? O treinamento precisa ter mesmo esse treinamento. Porque você só vai ver a necessidade da coisa, você só vai ter condições de avaliar se você tiver o treinamento. Você tem o treinamento, tem o conhecimento, e aí você tem o despertar para aquilo, né? E o despertar para isso só vem através do conhecimento. Doc, no seu estado, os policiais já recebem o kit de APH do estado? Negativo. O kit completo eu desconheço que recebam. O que isso acontece é a unidade se junta e acaba dentro daquela unidade, eles, por meio de solicitação, licitação, verba, conseguem prover aquele material para a equipe. Ou muitas das vezes, como no Brasil todo, cada um compra o seu e tem, né? Mas hoje aqui no Mato Grosso do Sul isso está bem aflorado já, principalmente nas unidades aí de atividades especiais, como o BOP, o DOF, o Choque, o GARRS da Polícia Civil. O pessoal que trabalha um pouco mais lançado já tem isso daí bem aflorado. Eu, particularmente, dei instrução, formei uma turma grande, quase que efetivo todo do Batalhão de Choque. O Hélio Domingos e o Isaías são dois militares do BOP também. Juntamente comigo, já demos instruções no BOP também, formamos um pessoal bastante numeroso lá. No Garras aqui, o Tibúrcio vem fazendo um trabalho maravilhoso para formar o pessoal do Garras também, que é um pós-graduado nosso lá da base. A unidade de guarda municipal também aqui, de Campo Grande, já teve instrução comigo. A gente vai começar a partir agora para o interior, para trabalhar as guardas municipais do interior, os batalhões de polícia do interior, para começar a expandir um pouco. Mas aqui no estado está bem difundido já, a gente está um trabalho bem legal sendo feito, como no Mato Grosso também, pelo Coronel Pellegrini e pelo Sargento Trolese. A outra pergunta aí do Frasley. O curso de socorrista é uma boa base para o Mark I? Cara, todo conhecimento na área de saúde, de primeiros socorros, vai ser uma boa base para o Mark I. Você vai ter um bom aproveitamento, uma boa assimilação do conteúdo se você tiver uma base boa. Você vai ter uma assimilação, um bom conhecimento se você não tiver nada. Vai ter também. Eu vou me esforçar e quem tiver da aula vai se esforçar para isso. Porém, vai ser mais difícil. Você vai ter que bater cabeça um pouco mais. Mas se eu vier um técnico de enfermagem que passou a vida toda trabalhando na SAMU ou trabalhou dentro do hospital e ele assistiu uma aula do Mark I, é claro que ele vai ter uma assimilação mais fácil do que quem nunca viu na área. Então, é uma boa... Tem um curso aí na sua unidade de primeiros socorros básicos, o bombeiro vai dar uma instrução de RCP ou vai dar uma instrução de imobilização. Faça, é válido, todo conhecimento é válido.
E com certeza, se for na área de primeiros socorros, vai somar e muito na hora do seu aprendizado no Mark 1. O Iago Braga, ele é policial aqui do Raio, Ceará, e ele está inscrito no Mark 1 do senhor, que vai ter aqui em Fortaleza. Excelente, muito obrigado aí. Vamos trabalhar legal. O senhor acredita que o Mark 1 pode ser suficiente para uma composição que trabalha no patrulhamento urbano? Ah, muito, muito. Principalmente na área urbana, o Mark 1 atua muito bem, porque a gente tem um acesso às unidades hospitalares básicas, intermediárias e avançadas mais rápido, né? Então, a tropa que trabalha na área urbana, ela tem um deslocamento mais acessível, tem um acesso maior a essas unidades finais de tratamento, que eu falo, né? Então, o policial é ferido numa operação urbana, o que seja, é difícil a gente ter um deslocamento maior que 30 minutos aí, ou 40 minutos para uma unidade básica de saúde hoje dentro de uma cidade, né? E aí, mesmo que para o básico, no básico tem lá laringo, tem tubo, tem... Tá travando. Primeiros, um conhecimento um pouco mais avançado que o seu, tá? Mas pode ocorrer também, meu amigo, de você chegar nessa unidade básica e quem está lá sabe menos que você, entendeu? Ou tem menos material que você, como até aconteceu já em algumas ocorrências aí do médico que estava de plantão, do enfermeiro não saber usar o torniquete. E aí a equipe que chegou teve que tomar a frente, aplicar torniquete, ajustar, fazer transição, isso tudo, né? Mas certamente o Mark 1 é de fundamental importância para quem opera em região urbana também, principalmente. E atende muito bem. Atende muito bem. Doc, dê licença aqui para passar um vídeo que cai bem no assunto que a gente está falando hoje. Show. Todo o planejamento operacional levou o tiro na área aqui do pescoço, foi aplicado uma gase com agente hemostático. Passa aí. Esse vídeo aí são uma tropa de marines no Iraque. Aí já tem o companheiro, já tem o operacional responsável, né, pelo atendimento. Quem dá o atendimento inicial não é o operador responsável pelo APH, não. Você vê que ele chega depois, né? Que aí ele chega depois, ele abre a mochila no canto e já saca a gase a metro, né? A combat gauss. Uhum. Mas todos podem observar que todos eles têm conhecimento de causa. Olha aí, olha quanto tempo tem isso. Essa ocorrência aí foi na Guerra do Iraque, na Desert Storm. Introduziu a gente. A lesão tá aí, ó. Esse vídeo aí eu passo no meu curso também, durante a instrução de aplicação de combat gauss. Vocês viram a mochila no canto ali, a MFEC? Tem uma MFEC aberta ali embaixo. Aí você vê como bandagem que... israelense agora, né? Oi? A bandagem israelense para fixar, né? O garoto tá bem, tá correndo. Agora. Até a gente brinca até que o escândalo foi maior do que a lesão. Mas foi bem padrão o procedimento. Mas esse vídeo é um vídeo bem didático, bem elucidativo, né? Verdade. A pergunta aqui do Lessante. Policiais podem fazer curso no Paraçar diretamente na parte de APH que o doutor coordena? Se sim, como procede? Cara, nós temos diversos operadores de forças co-irmãs aí e forças de segurança pública que fizeram o curso nosso, né? Exemplo, nós temos um paracomandos que é da Polícia Militar do Distrito Federal, Capitão Pereira, Major Pereira. A gente tem militares no Exército, na Marinha, temos bombeiros militares do Brasil todo formados aqui. Temos guarda, não, guarda municipal não tem. A gente tem 3 PRFs, tem 2 PFs que são formados com a gente também.
e tem 2 gringos, 3 gringos, 3 paraguaios. Entendeu? Paula Alencar perguntou: Pode, pode Paulo. usar torniquete em crianças? Pode, deve usar. A gente até na live passada, a gente viu a aplicação, né? Uma criança nos Estados Unidos aplicando o torniquete no papai. Isso aí. Sim. A criança deve saber aplicar e deve se aplicar nela também. Agora, você vai enfrentar dificuldades, às vezes, com o tamanho do torniquete para o membro da criança, né? E aí você vai ter que adequar, ter um torniquete infantil. Que aí só tem... Aqui no Brasil, praticamente, eu nunca vi. A gente só tem aqueles coloridos, né? Que vendem nos Estados Unidos lá para as crianças. Como também, pessoal, eu acho que poucos sabem, a gente tem torniquetes veterinários também, para K9. Existe a PH em combate para cão. Porque o cão é um combatente, ele está na linha, está na ponta da lança com o operador, né? Então, existe técnicas de APH em combate para os cães também. Americano perguntou: o senhor acha que o pessoal da segurança privada deveria ter mais conhecimento de APH? Claro, pô, anda armado. Andou armado. Andou armado, fez segurança, botou a cara para tapa lá na frente, tem que ter conhecimento. É segurança. Tá ali para trocar tiro, tá ali para confrontar. Você tá ali para confrontar, meu amigo, você tem que trabalhar. Teve uma pergunta agora aí de criança novamente, eu não vi, entrou e saiu. Tenho dois kits no meu pronto emprego. É certo, amigo? Sempre, meu irmão. Sempre. Quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem 1. Eu também carrego 2. Depois indico o senhor dar uma olhada no Instagram do Gilberto Castro APH. Ele participou do seminário lá de Cara, o Gilberto o Gilberto trabalha com simulação, não é? É um cara padrão, muito padrão. Pô, simulação não, aquilo é realidade, Gilberto. Poxa, meu irmão, obrigado por ter entrado aí. O trabalho do Gilberto é maravilhoso com simulação. Legal pra caramba. Obrigado, Gilberto. Como podemos montar um IFEC com equipamentos comuns encontrados mais facilmente aqui no Brasil? Valber. Complicado, hein, cara? Improvisar. Infelizmente, a gente não tem fábrica de torniquetes no Brasil que é certificada. Eu tenho péssimo contato, tive péssimo contato com torniquete fabricado no Brasil. Não virou, não é bom, tá? Eu não tive boa resposta deles. A gente não tem ninguém que fabrique gás a metro, não temos ninguém que fabrique selo de tórax, então não tem como improvisar. Se eu for improvisar isso, eu vou cair naquela guerra nossa lá de há 20 anos atrás, 10 anos atrás, em que se usava selo 3 pontas, torniquete à base de cabo de vassoura. Não adianta, a gente vai ter que prover esse acesso a esse material. Nem que compre devagarzinho, adquira um torniquete, depois adquira uma gaze e a gente vai caminhando. Mas improvisar esse material, no Brasil a gente não tem nada que atenda à nossa necessidade. Doc, não sei se o senhor está sabendo, tem uma empresa em Joinville, inclusive o mesmo pessoal que organizou o seminário lá em Joinville, está envolvido o Valdevi, está envolvido o Sargento Maia, né? Eles estão formulando um torniquete para ser implantado agora no segundo semestre no Brasil. Tem até um vídeo deles aqui, eu não é propaganda deles, é só para... Não, o pessoal lá está muito, como eu falo, está muito empenhado em desenvolver, né? É verdade. Eu tinha visto já o vídeo deles. É como eu falei, né? A gente não tem ainda nada divulgado, nada, como dizer, muito efetivo, né? Acesso, eu não tenho acesso ainda ao material, eu não testei o material, entendeu? Eu sou muito assim, eu acredito que é um material muito bom, porque a empresa fez um trabalho bom de pesquisa, eu cheguei a dar algumas informações, eles perguntaram tal, mas eu nunca via de perto. Eu, infelizmente, não pude ir lá no seminário, né? Eu tive um problema na época do Covid aqui, uma loucura, a gente sendo acionado, então eu não pude ir. Mas parece ser um material de muito boa qualidade, de muito bom funcionamento, né? Vamos testar aí para ver.
Desde que chega, esperar chegar, né? Para o Isso pessoal aí. testar e dizer a qualidade do produto, né? O doutor Tiago Maranhão, aquele que é doutor, né? DR, doutor Tiago Maranhão, sua formação médica faz diferença no Paraçar? A pergunta dele. Como assim? Não entendi. Minha formação médica faz diferença no Paraçá? Cara, tem um vídeo meu que eu falo, né? Eu já fiz coisas e participei de coisas que eu acho muito difícil um médico que está dentro do intra-hospitalar ou que está atendendo na sua clínica aqui fora irá vivenciar uma vez na vida. A minha formação médica, ela como operador, operador não. O operador é ponta da lança, é fuzil no alvo e vai, né? Tem que saltar e vai, tem que mergulhar e vai. Independente de ser médico ou não, tem que fazer. Mas na parte de atendimento aos acidentes aeronáuticos, na parte de suporte avançado à vida durante um atendimento desse, sim, faz a diferença, fez a diferença e faz muitas das vezes, né? Eu estava outro dia conversando, eu já tive a oportunidade de fazer parto no meio de um garimpo. No meio de uma operação, tem que fazer um parto. Eu já tive que fazer um parto a bordo de uma aeronave, lá na Bolívia. Entendeu? Eu tive que fazer parto dentro da base aérea durante um exercício nosso lá na base de Cachimbo. Uma senhora veio deslocando para o hospital de Guarantã do Norte, não conseguiu chegar, entrou na base e fez um parto prematuro de uma neném de 5 meses. Certamente, se não fosse um médico ali, ia ter uma dificuldade maior, né? Talvez nem conseguiria fazer. Isso sim, essa parte de resgate em combate, resgate, SAR mesmo, ser médico fez muita diferença. Mas eu não fui o primeiro médico e nem o único do Paraçá. O Paraçá foi fundado por um médico, né? Ele foi fundado pelo Dr. Santos, Rubem Marques Santos, faleceu ano passado. Então, nós tivemos aí na história do esquadrão 4 médicos operacionais. O Dr. Rubem Marques, teve o Dr. Cardoso, o Dr. Carranca e tive eu agora, né? Mas tenho certeza que todos eles fizeram a diferença nas atividades de resgate por ser médico. O Dr. Santos mesmo saltou em alto mar, na década de 60, para poder atender um comandante de um navio grego. Entendeu? Com uma apendicite. Ele teve que operar o cara a bordo. Ele sozinho fez uma apendicectomia a bordo. Porque na época não tinha facilidade da aeronave conseguir ter autonomia para ir atender a embarcação lá no meio do mar. Uma aeronave helicóptero, né? A asa rotativa. Ele teve que ir de aeronave de asa fixa, saltar no mar e embarcar no navio e fazer o procedimento dele. Então, certamente, se não tivesse um operacional médico, isso seria quase impossível acontecer, né? Já que na época não tinha salto duplo, salto tânico. Uma pessoa idosa sofre um ferimento. Qual o tempo do uso do torniquete? O mesmo que é de uma pessoa rígida. 2 horas inicialmente, seguro, bem seguro, sem causar dano nenhum. A partir de 2 horas, a gente tem ali os possíveis danos que poderiam ser causados. Doc, o torniquete é efetivo em membros com 2 ossos? Sim, isso daí era uma lenda que tinha, que não se botava torniquete em membro com 2 ossos. Pode botar sim, efetivo sim. É claro, nós vamos sempre dar prioridade pelo torniquete emergencial, o mais alto e o mais apertado possível. E o mais alto e o mais apertado possível na raiz do braço, na raiz da coxa, onde só tem um osso. Mas se eu for trabalhar com um torniquete deliberado ou uma transição, ou eu vou trabalhar em membros com 2 ossos, não tem problema nenhum, pode botar. Rafael de Souza, o senhor entrou na aeronáutica na especialidade médica ou se formou depois? Não, eu primeiro fui médico temporário durante 10 anos e depois eu entrei no quadro de oficiais médicos através de concurso público. Fiz a prova e entrei. Mas eu sempre fui médico. Eu entrei no quadro médico. Gustavo, oficial aviador pode fazer parte do IAS? Pessoal, na atualidade não. Na atualidade não pode. Tá? Somente oficiais de infantaria. E sargentos de infantaria, comunicação e material bélico. Outra pergunta aí do Gilberto Castro. Como atuar numa emergência aeronáutica nessa época de pandemia, amigo? Amigo, nessa época de pandemia, acidente aeronáutico é acidente aeronáutico. É trauma. Trauma não tem... Eu, infelizmente, vou
não vou ficar preocupado, não. Eu vou atender como tem que atender. Não vou deixar de fazer nada porque pode ter uma contaminação. Essa parte infecciosa trata depois. O que manda no acidente é o trauma. Eu vou atender o trauma, independente se ele está sem máscara, se está com máscara, se está confinado, se não está confinado, se eu vou ter que abraçar o cara para tirar o cara dali. Esse vírus ele não pretere o atendimento ao trauma. Eu vou atender o trauma mesmo se estiver contaminado. O Elito Júnior é um dos instrutores da Impacto, ele também é operador do raio, policial do raio. Tem que haver uma mudança de mentalidade dos operadores e gestores, certamente, meu irmão, tem que ter. Mas essa mudança aí, ela depende da gente também que está na ponta da lança, de escrever, de falar, de informar, de perturbar, de cobrar. Isso daí é nosso também. Uma pergunta aqui, ó, do J americano. O tempo de morte por hemorragia pelo braquial é o mesmo que pela femoral? Amigo, depende da lesão femoral. Se eu tenho uma beliscadinha de leve, é uma coisa. Se eu tenho uma lesão, uma secção completa, é outra. Depende, mas em média é aquilo que a gente trabalha lá. O choque ele se instala ali, ó, até 5 minutos. O óbito vem nesse período também, se for uma lesão grande. É claro, se tiver uma interposição muscular, se tiver uma compressão local, isso tudo vai depender, vai flexibilizar, né? Vai dinamizar muito esse tempo de morte aí falado, né? Mas é claro, uma artéria femoral, ela sangra na sua lesão. Se tiver uma lesão igualitária que teve na braquial, ela vai sangrar muito mais. Mas o tempo de morte é muito difícil responder isso, né? Certamente vai ser um choque. O choque será instalado por uma ou por outra, mas vai depender muito do tipo de lesão. Deixa eu ver. Se tiver mais perguntas, pessoal, pode mandar aí. Qual a previsão da próxima turma? O Isaac, né? Isaac, a gente tem a previsão para o dia 6 e 7 de junho, Mark 1, com Doc Lessa aqui em Fortaleza. Mas essa turma já está fechada, como eu falei na live anterior. A gente vai ver a possibilidade de uma segunda turma. Vai ver ainda a questão da pandemia, questão de data também, disponibilidade aí do Doc. Talvez será no final do ano ou início de 2021. Não é isso, Doc? É isso aí. Vai depender agora tudo de muito isso, né? Vai ficar essa resolução aí. A gente sabe que o estado do Ceará está bem acometido, né? Tá tendo uma evolução rápida aí, uma disseminação grande. Então, a gente vai esperar um pouco esse cenário se definir para a gente se planejar para o segundo curso. Mas a vontade não me falta. Eu falo bastante, eu sou fascinado pelo Ceará. Sempre fui muito bem recebido e sou admirador, fã aí da atividade de segurança pública no Ceará. Tenho grandes amigos aí. O senhor teve a oportunidade já de ministrar para o COT, né? Como você falou no... Sim, eu participei como instrutor do COT. Após aplicar o torniquete, posso preencher o ferimento com gás hemostático ou é desnecessário? Ô Bruce, você pode sim. Você pode, dependendo da lesão, você aplica o torniquete, uma lesão extensa, né? Você não tiver outro, tiver um sangramento ainda contínuo, diminuído, porém contínuo, você vai lançar a mão ali da gás hemostática para poder preencher aquela lesão ali e ajudar a parar o sangramento. Vai ser um secundário ao torniquete. Agora, se você botou um torniquete, você ainda tem um sangramento e tem outro torniquete, deve-se lançar a mão do torniquete duplo, tá? E aí, se você quiser dar uma melhorada, tiver material sobrando, você vai lá e faz o preenchimento. Se não, meu amigo, guarda o seu material, porque se tiver uma nova lesão, tudo vai depender do momento que você tiver no teatro operacional. Vou dar um exemplo. Teve o contato, agressor totalmente neutralizado, todo mundo neutralizado, área fria. Eu vou atender um elemento que foi alvejado. Aí eu vou lançar a mão de todo o meu material nele. Agora, eu estou num teatro de operações, numa ocorrência. Teve contato, um elemento alvejado, não consegui neutralizar completamente, os caras ganharam mato, fugiram, se abrigaram e está tendo tiro ainda, está tendo ainda contato. A área está morna, ela não está zerada. Eu vou lançar a mão de todo o meu material ali? Não vou, eu vou usar o mínimo necessário até eu tirar aquele cara da área ali, porque outros operadores podem ser feridos e eu tenho que lançar a mão do material, né? Ou esse mesmo operador que foi ferido na perna que você lançou a mão do torniquete, na extração dele, ele pode tomar um tiro na linha de cintura, na cintura pélvica ou
escapular e você ter que fazer um preenchimento. E aí, se você usou lá embaixo, você já não vai ter material para trabalhar mais, né? Você participou do resgate do Boeing da Gol que caiu na Amazônia? E como foi a experiência? Eu falei da outra vez aí, Rafael. O resgate, o Boeing, o voo 1907, né, da Gol, ele caiu numa região do Mato Grosso, tá? Na Serra do Cachimbo, e eu participei sim, eu fui o primeiro operador a chegar no local lá e descer no local lá, tá? Falei bastante aí na outra live aí, conversei bastante sobre isso. Doc, chegou outra pergunta aqui. Eu ia colocar um vídeo, mas vai perguntar. 30% da perda de sangue, essa pessoa pode considerar óbito ou pessoa qualificada? Gilberto, cara, assim, é difícil falar isso, né? Pode considerar óbito. Esse 30% é relativo também, né? De quantos por cento, de quantos litros aquela pessoa tinha. Se é mulher, se é homem, se é criança, tá? Mas a gente considera uma perda de 30% uma perda significativa, né? Vamos contar com 7 litros aí. Qualquer perda sanguínea ela é significativa, mas é difícil estipular um valor, um percentual fixo aí e dizer que está em óbito, né? O que vai dizer que está em óbito é PCR. É PCR e sinais clínicos ali de óbito ou sinais clínicos de parada, um tempo de parada que eu não consegui reverter, ou mesmo uma lesão incompatível com a vida, né? A gente fala de lesões incompatíveis com a vida no campo de batalha. Isso daí sim vai me dizer óbito, né? Mas percentual de perda de sangue é complicado. Eu não tenho como te especificar isso, Bertão. Trauma por arma de fogo no olho sem orifício de saída, qual o procedimento? O mesmo, né? Trauma no crânio, meu amigo. Orifício de entrada e orifício de saída vai se trabalhar da mesma maneira que o orifício de entrada e saída. Não tem muito o que fazer trauma, PAF em crânio no teatro de operações, não. Extrair garantir via aérea, e extrair essa vítima da área o mais rápido possível. PAF em crânio, meu amigo, trauma em crânio, você não vai ter muita coisa que lançar a mão, né? A lesão vai ser central, lesão de massa, né? Você tem que garantir via aérea para deixar essa vítima entrar em hipóxia, ela vai rebaixar, certamente, possivelmente, e aí você tem que tirar essa vítima daí muito tempo, no menor tempo possível. A pergunta aí da Paula Alencar cabe bem na imagem que eu quero colocar aqui, ela pergunta se um torniquete, existe hoje no mercado um torniquete que possa ser reutilizado. Aí eu entro com gancho, porque muitos operadores ainda insistem em economizar, infelizmente o Estado ainda não nos fornece material, e o operacional nenhum torniquete no mercado nacional, internacional, mundial, ele é reutilizável. Nenhum. Tá? Nenhum fabricante fala que ele é reutilizável. Existe um torniquete, sim, que suporta a reutilização dele. Eu falo também que você pode treinar com ele e usar ele, que é o soft, porque ele são as hastes de metal, ele é um torniquete bem robusto, ele tem uma variação de utilização grande. Você pode utilizar ele com uma contenção de cintura pélvica também, por fratura de open book, tá? Ou mesmo uma fratura de asa de ilíaco, você pode usar ele para estabilizar, além de ser usado como torniquete. Pode usar ele de diversas maneiras. Ele você pode reutilizá-lo, mas tem que ter muito cuidado com essa reutilização. O material sofre um desgaste muito grande durante a sua tração. Exemplo, o CAT. O CAT não dá para ser reutilizado. Utilizou ele uma vez, tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Ah, mas no Brasil eu não tenho condição de adquirir outro. Pessoal, você não tem garantia nenhuma do fabricante. A possibilidade de falha desse material é muito grande. A gente tem torniquetes CAT originais que a gente utiliza e dá um aperto máximo nele. A gente vê nitidamente que depois desse aperto máximo que a gente dá, ele tem áreas de deformidade. O material não fica 100%. O fabricante não dá garantia. Então, é difícil. Pô, mas eu lavei, usei solução, fiz todo o procedimento. Legal. Mas o problema não é esterilização, não é desinfecção. O problema é estrutural do torniquete. A estrutura dele pode estar comprometida. E aparentemente você não vê. Eu falo muito equivalente o quê?
corda de escalada, corda dinâmica e corda estática. Você deu um caindo numa escalada, essa corda está comprometida. Ela tem que ser retirada da linha, tem que ser inspecionada. Se o caindo for acima de tantos metros, se o caindo você estava pesado ou não, se teve tração ou não. Entendeu? O torniquete é a mesma coisa. Eu, particularmente, não posso, como médico, como especializado na área, orientar ou falar que o torniquete pode ser reutilizado. Eu tenho que rezar conforme a doutrina. O torniquete não é reutilizado. Doc, tem uma pergunta aqui do Cabo Simplício. Ele trabalha no mesmo batalhão que eu trabalho, no JIT. Ele pergunta: a técnica adequada de contenção hemorrágica pode evitar a futura amputação do membro afetado? Olha só, eu falo que o tempo-resposta que você teve... Só licença, eu vou aproveitar para um ensejo e colocar aqui a imagem de uma postagem até que o senhor postou, em que o cara tinha perdido um membro e o torniquete foi aplicado, né? E tem até aqui no raio-x, não é isso? Eu fiz uma postagem dessa mesmo lesão aí. Membro, né? Então, pessoal, o que vai ditar a possibilidade de recuperação desse membro é a lesão que ocorreu nele, tá? E o tempo que você teve de lesão até a porta de entrada de um centro que seja capaz de fazer uma rafia, implantar uma endoprótese arterial, que seja para recuperar esse membro, tá? Agora, existem lesões vasculares e ortopédicas graduadas de nível, uma fratura A, B e C, C1, 2, 3, que são lesões nervosas, arteriais e perda tecidual. Existem lesões que você bota o torniquete e ele estando ali ou não, o tempo que ele ficar não vai mudar o prognóstico daquele membro pela lesão, tá? Mas é claro, tive uma lesão besta no membro, lesão pequena, meti um torniquete lá e aí andei 4 dias, 5 dias agora na Primeira Guerra Mundial com torniquete, é claro que esse membro vai estar comprometido, entendeu? É claro que ele vai estar comprometido, mas eu não devo pestanejar e nem ponderar a instalação do torniquete pensando nisso. Não me cabe pensar nisso. O que me cabe como operador é parar o sangramento. É fazer o protocolo. Temos 40 segundos para terminar a live. Aí eu vou deixar esse tempo aí para o senhor despedir do pessoal. Vamos lá. Volto a falar aí. Agradecer a todos aí pela live, tá? Pela audiência. Agradecer aí você, meu irmão, por estar me ajudando nessa divulgação aí, essa conscientização. Queria também falar aí dos possíveis cursos. Eu vou estar lá no sul de Minas, tá? Junto com meu irmão Daniel Polverini, tá? No Clube de Tiro do Sul de Minas. Eu vou estar desenvolvendo um trabalho lá na região de Itajubá, tá? Com ele. Quem tiver interesse na região de Itajubá, o pessoal da SAMU,